Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, o senhor presidente me traz à tribuna uma preocupação que senador Zezé Perrella, senador Aloysio Nunes, revelei provocado por jornalistas na entrada do plenário. Me perguntaram pela minha opinião, senadora Ana Amélia, sobre o PIBinho. Eu nem trato com demérito a frustração do nosso crescimento do PIB. O PIB negativo de 0,5% nesse trimestre. Eu disse às jornalistas e aos jornalistas uma coisa que a mim preocupa muitíssimo, que é o modelo econômico do Brasil. Esse PIB é o produto de um modelo econômico que está exaurido, equivocado e que, infelizmente, não é objeto de correção de rumo consistente. Vamos aos fatos. Os fatos que estão noticiados hoje. Está noticiado hoje que as ações da Petrobras caíram num dia só 10%. A maior queda desde 2008. E a razão da queda de 10% no valor da ação da Petrobras estaria na frustração do mercado sobre regras críveis no programa de recuperação do preço do combustível diante da realidade do preço do barril do petróleo ou do preço do petróleo destilado vendido no mercado interno em função dos custos do petróleo e do refino. Houve a definição de um reajuste de 4% no preço da gasolina e de 8% no preço do diesel, mas sem regras muito conhecidas, o que determinou o mercado, que é sábio, a se inquietar e baixar a ação preferencial, aquela que tem direito a receber os dividendos decorrentes do lucro, cair 10%. A mim preocupa muitíssimo, porque o pré-sal que foi vendido ao Brasil inteiro como a salvação da pátria, depois se verificou que não era bem isso. O pré-sal, na palavra da própria Presidente da República, vai render R$1 trilhão em 35 anos, mas vai custar 900 bilhões de reais para, ou melhor, $1 bilhão, $1 trilhão, mas vai custar 900 bilhões para extrair. Em 35 anos nós teremos um rédito de 100. Um rédito de 100 em 35 anos. Se comparado com a balança de alimentos do agronegócio, onde nós em 2012 tivemos um superávit de balança comercial de 80 bilhões num ano só, numa coisa que todo ano se renova, o pré-sal não é aquilo que se imagina nem que se apregoa. Mas está entregue, e é um dos nossos sonhos, está entregue à Petrobras. 30%, 40%. Não é 30%, é 40%. Porque não houve pretendentes ao leilão do modelo de partilha que atendesse à regra estabelecida em 30% da Petrobras. A Petrobras teve que chegar com mais 10% para trazer os chineses e as empresas que detêm tecnologia e que participaram a virem para o leilão. A Petrobras foi obrigada a chegar a 40%. Chegar a 40%, Aloysio, como? Uma empresa descapitalizada, mais do que descapitalizada, endividada. O panorama da questão do petróleo no Brasil é tétrico. Quem está nos determinando, aí vem uma notícia de que não estamos nem tratando com a devida profundidade, é a queda nos superávites de balança comercial do Brasil. Ano passado, senador Zezé Perrella, neste mês de novembro, o superávit da balança comercial do Brasil andava em 17,5 bilhões de dólares. Este ano nós estamos com um déficit de 90 milhões de dólares. Motivado sabe por quê? Pela conta petróleo. Alardearam aos quatro ventos que o Brasil tinha adquirido autossuficiência de petróleo. A Petrobras está em péssima situação.
A inflação vai ser retomada só com os 4% da gasolina e 8% do diesel. As ações caíram porque, além de não atender a Petrobras, criou insegurança no mercado. E mais do que isso, a conta petróleo anda mais ou menos negativa em 20 bilhões de dólares. Por quê? Porque o Brasil perdeu a autossuficiência, importa petróleo e importa derivados de petróleo. Quem está liquidando com a balança comercial do Brasil, apesar de todo o esforço da área do agronegócio, é a conta petróleo. E o ícone, a ponta do iceberg disso tudo, é a Petrobras. Que, além do mais, tem um problema. Para viabilizar o pré-sal, que é um dos nossos sonhos, vai ter que se recapitalizar. E neste viés de 4%, 8%, queda de 10% da ação, a gente não tem nitidez sobre qual vai ser o futuro da Petrobras e muito menos o futuro da exploração daquilo que a Petrobras está ganhando em matéria de leilão. Resultado, balança comercial em déficit, câmbio desfavorável. Câmbio desfavorável hoje atingiu a R$ 2,36 o dólar comercial. Dólar a 2,36 significa importação de inflação. Importação de inflação significa mais juros. Senador Aloysio, nós estamos de novo com a maior taxa de juros reais do mundo. A maior taxa de juros reais do mundo, 10% é a taxa Selic, 4% de taxa de juros reais. Por quê? Porque é o único remédio que o governo reconhece no combate à inflação. Então, veja, crise energética, dificuldade para viabilizar o pré-sal, balança comercial em déficit, inflação renitente, taxa de juros a maior do mundo, resultado, PIB de menos 0,5%. É o mínimo que podia nos acontecer. Eu não digo isso com alegria nem com prazer, digo isso com enorme tristeza, porque o quadro econômico que nos envolve, ele é ruim e pior do que ele ser ruim, é o governo não estar tomando as medidas que tinha que tomar. A primeira delas era sinalizar para a racionalização do gasto público, que é por aí a saída para você conter o superávit, para aumentar o superávit, para promover o equilíbrio fiscal que nós perdemos, é você gastar o que você arrecada, nunca fazer o que acontece. Nós gastamos muito mais do que arrecadamos, por conta de um Estado gastador, com 39 ministérios, com um sem número de empresas públicas deficitárias. Então, o que nós estamos hoje discutindo, PIB negativo de 0,5%, é produto de um modelo econômico exaurido e, pior do que exaurido, não objeto de uma ação eficaz, consistente, por parte do governo para infletir a curva para cima. Eu digo isso porque eu desejei tornar público aquilo que falei para jornalistas, deixar claro a esse plenário e àqueles que nos veem e nos ouvem pela TV Senado. Porque, na verdade, o que eu gostaria mesmo de falar era o que eu vou dizer, que é uma coisa positiva. Ano passado, como ano atrasado, eu coloquei nas emendas coletivas de bancada do meu Estado uma ação voltada para a coisa mais importante que se pode fazer em matéria de gestão pública, que é melhorar a qualidade da educação. E dar a oportunidade a que estudantes que moram no meio rural, distante da escola de qualidade, que está pelo menos, não no meio rural, mas na sede do município, tivessem a oportunidade civilizada de chegar até a escola. Eu coloquei e foram liberados os recursos para a compra de mais de 100 ônibus escolares. 100 ônibus padronizados que eu vejo com muita alegria circularem no meu estado, transportando alunos da área rural para a sede dos municípios. Ano passado eu coloquei uma segunda emenda voltada para a educação também, para jovens. Recurso também de uma emenda coletiva, emenda de bancada que eu apadrinhei. É um recurso avultado para a compra de tablets, para a compra de notebooks, de tablets, para distribuição com os alunos da rede pública de ensino do meu estado. No primeiro momento, os ônibus escolares. No segundo momento, os tablets. Os ônibus já começaram a circular,
os tablets, eu vou fazer um apelo ao Ministério da Educação para que libere os recursos para que sejam, mediante concorrência pública, sejam adquiridos. Mas a notícia que eu quero dar ao meu Estado é a seguinte: de pouco adianta liberar o dinheiro dos tablets, comprar os tablets, entregar aos alunos carentes da rede pública e eles não poderem usar, não terem acesso à internet porque o sistema Wi-Fi não chega à escola pública. E aí me entendi com a Secretaria de Educação do Estado, com a Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e coloquei a emenda coletiva a que eu tinha direito, a emenda de bancada, destinada à implantação de 500 quilômetros de vias de informática. De vias de informática para que um portal gigante, um mega portal, pudesse ser instalado no meu estado, no Rio Grande do Norte, e esse portal fosse a porta de entrada e a conexão com a rede pública de ensino, pelo menos da Natal e da Grande Natal, para que os tablets comprados, que eu espero que venham a ser comprados, possam ter consequência prática nas mãos de alunos que com tablets e com a internet funcionando com o Wi-Fi, por este portal que agora, com a emenda que eu espero ver liberada e os investimentos feitos nas fibras óticas, nos 500 quilômetros de fibra ótica, possa possibilitar a que o aluno carente da rede de ensino do meu estado possa ter acesso à modernidade e à informação propiciada pela internet. Essa era a informação que reputo positiva e que gostaria de dar na tarde de ontem, porque foi decorrente de uma ação coordenada entre o meu gabinete e eu pessoalmente, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o ex-reitor Ivonildo Rego, que é quem comanda o projeto da Metrópole Digital no meu estado, em contato com os estudantes universitários do Rio Grande do Norte, e a secretária de Educação do meu estado do Rio Grande do Norte, fechamos esse entendimento e a 4, 5 ou 6 mãos vamos tentar viabilizar no menor espaço de tempo possível o milagre da informação, da mega informação para o aluno carente da rede pública do meu estado, Rio Grande do Norte. Obrigado, presidente.